avisamos no grupo, no grupo do Face, nós hoje vamos tirar algumas dúvidas. Os irmãos sempre entram em contato conosco perguntando, olha pastor, sobre tal estudo que o pastor deu, sobre tal assunto, e vieram dois irmãos nos procuraram e fizeram duas perguntas distintas. Vamos ver se nós conseguimos responder as duas hoje. Uma delas é em relação ao sábado. Um irmão ele nos mandou um áudio de um estudo falando sobre o sábado, abordando a seguinte temática. Se você for comigo em Hebreus 4, onde no estudo se abordava, dentro daquilo que nós ministramos, que de forma, na visão de muitos teólogos, é visto muito além do que meramente, digamos assim, uma condição. Vamos ver o texto para tentar ficar mais claro. Quando nós olhamos no capítulo 4 de Hebreus, a narrativa do capítulo 3 vem falando sobre a peregrinação do povo de Israel do Egito. O povo sai do Egito, o povo vai pelo deserto, o povo morre no deserto, o povo entra em Canaã. Mas é interessante que quando chega no capítulo 4, e a pergunta é justamente essa, né? Veja o que diz, começando do verso 1, Hebreus capítulo 4. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós nos foram anunciadas as boas novas, ou seja, o Evangelho. A palavra boas novas aqui é o Evangelho. O Evangelho é a pessoa de Cristo. Não é meramente notícias ou informações sobre Cristo, mas o próprio Cristo é a boa nova de Deus. E diz aqui, nos foi anunciado as boas novas, como se deu com eles, como os hebreus, porque foram dadas boas novas. Olha, Deus nos tem preparado um libertador, que é Moisés. Deus nos tem preparado uma salvação. Deus nos tem preparado uma libertação da escravidão do Egito. Então, a libertação do Egito, e a saída do povo de Israel, as pragas, a destruição do poder de Faraó, tudo isso está narrado lá no livro de Êxodo. E veja o que diz então. A nós nos foram anunciados as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto ter sido acompanhada, não ter sido acompanhada pela fé. Fé naqueles que a ouviram, ou seja, não é fé em Deus, é fé no coração daqueles que não ouviram, daqueles que não quiseram dar ouvido. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus nos tem dito, assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim está escrito no tocante ao sétimo dia, ou seja, está falando do sábado, no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. E visto, portanto, que resta entrar em alguns nele, ou seja, nele onde? No descanso de Deus, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais foi dado anteriormente, aos quais foram anteriormente anunciados estas coisas. De novo, determinem certo dia. Hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E é interessante, guarde isso. Ora, se Josué vos houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Então, nesse estudo, nós explicamos, quando falamos sobre o sábado, que há algumas observações que nós não podemos perder de vista quando estudamos a Bíblia. Uma delas é a excelência da obra de Cristo, a dimensão da obra de Cristo. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode mandar a sua pergunta, tá bom? Online, nós temos a Verônica está aqui comigo, dando toda assistência. Então veja, aqui no caso ele fala que há um lugar de descanso. Então, na visão de muitos que estudam a Bíblia, eles colocam o sábado como sendo meramente um dia. Inclusive há a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, que defende o sábado como sendo assim uma prática que não pode ser transgredida de maneira nenhuma, de forma nenhuma, de jeito nenhum. Por quê? Porque o sábado é um dia sagrado e tem que ser separado o sábado. Então nós abordamos em estudos posteriores, depois você vai procurar lá no YouTube, nós temos esse estudo, que é o estudo do sábado, e nós abordamos que há algumas definições de sábados que nós podemos tirar na Bíblia. O sábado sendo um dia,
Isto não há dúvida, o sábado é um dia da semana. Outra questão, o sábado também pode ser tido como, segundo o texto está nos dizendo, um lugar. Porque como nós abordamos posteriormente, e até aqui aqueles que tentam se deter à literalidade na letra do que está escrito, consideram que o dia tem sido feito em 7 dias de 24 horas. Daí sempre faço aquela pergunta, bem, se Deus entrou no descanso no 7º dia, quando terminou o descanso de Deus? Quando terminou o dia de descanso de Deus? Quando começou o primeiro dia da semana de Deus? Em qual dia da semana nós estamos? Deus a cada 7 dias descansa? Ou aquele lugar que nos é demonstrado nos reporta para esse texto? Então nós podemos ver o sábado como um dia. Nós podemos ver o sábado como um lugar. Mas há uma vertente que nós devemos nunca nos esquecer, que nós devemos ver o sábado também como uma pessoa. Que o próprio Jesus simboliza o sábado. Mas baseado em quê? Dentro desse estudo que eu ouvi, que foi compartilhado por esse irmão, eles colocam o sábado naquela ideia do sabá, porque isso daqui é uma aplicação do texto. Realmente, dentro do texto, está falando de um sábado, no sentido do quê? De dia. Está falando no sábado no sentido de lugar. E o quarto ponto de definição do sábado é que o sábado seria o sabá eterno, ou seja, um sábado eterno. Que seria quando o quê? O lugar de descanso não é nessa terra. O lugar de descanso é na eternidade, ou seja, depois que nós morremos, ou depois que nós formos arrebatados, então nós descansaremos das obras desta vida. Então nós podemos ver essas 4 conotações de sábado. O sábado como um dia, o sábado como um lugar, o sábado como uma pessoa e o sábado como sendo o descanso eterno. Beleza? Então agora nós vamos trabalhar em cima de uma visão que é fundamental que nós tenhamos quando estudamos a Bíblia. Principalmente, de forma muito clara, no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. Quando você vai no capítulo 8 de Hebreus, há uma definição que nós nunca podemos perder de vista, que para explicarmos isso talvez fique bem definido. Olha só o que diz o capítulo 8 de Hebreus. Ele começa dizendo o verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito. O essencial, o que é o essencial de tudo que ele vai falar em Hebreus? Para nós vamos abordar outras coisas. Ele diz, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, porque ele está falando sobre o sacerdote Melquisedeque, ele está falando sobre o sacerdócio de Cristo, sobre a oferta de Cristo. Ele vai falando então, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono, da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, que o próprio Deus construiu, não o homem. Ou seja, ele está falando que Jesus é o sumo sacerdote de uma aliança, de um culto, de uma celebração, de uma oferenda, porque essa é a função do sacerdote, a função principal do sacerdote é ofertar diante de Deus, é trazer oferendas a Deus, é trazer sacrifícios a Deus. A função sacerdotal é ser o intermediário entre Deus e o homem. Ele leva até Deus a oferenda, que é o sangue, para perdão, e traz de Deus o perdão, que vamos tentar resumir de forma mais sucinta. O sacerdote, quando oferecia o sacrifício pascal, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos e ele tinha que levar uma bacia com o sangue. Ele misturava esse sangue com água, pegava um hisopo, que era um punhado de lã, e fazia o que com esse hisopo? Ele molhava no sangue com água e aspergia sangue e água. Vejam só que interessante. E aspergia sobre o quê? Sobre o propiciatório, para perdão dos pecados. O sacerdote fazia isso uma vez por ano. E depois que ele entrava no sacerdote, se Deus o aceitasse aquele sacrifício e o sacerdote não morresse no processo, porque se o sacerdote estivesse em desacordo, em desagrado, em pecado, ele morria dentro do Santo dos Santos. Por isso que até existia uma corda que fazia parte da vestimenta sacerdotal, que o sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, os outros serviçais do sacerdote, os sacerdotes que não eram o sumo sacerdote, ficavam atentos, porque se o sacerdote fosse fulminado pela presença de Deus, ele era arrastado por aquela corda para fora do Santo dos Santos.
Mas quando tudo corria bem, o sacerdote oferecia o sangue, e o que ele fazia depois? Na Páscoa, em volta do tabernáculo, que tinha aquela forma retangular, ficavam acampados todas as tribos de Israel. Então o sacerdote entrava no Santo dos Santos e levava sangue diante de Deus, para perdão dos pecados. Porque sem sacrifício de sangue, sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Depois o que acontecia? Depois de Deus aceitar o sacrifício, Deus, o sacerdote, saía daquele Santo dos Santos, ia até ao derredor do tabernáculo, e ele pegava aquele mesmo sangue e aspergia, ou seja, ele espirrava sobre o povo numa simbologia. Vocês agora estão cobertos pelo sangue. Então veja, essa era a função sacerdotal. Então aqui ele está falando que Jesus não é um sacerdote segundo a ordem arônica, segundo a lei do Velho Testamento, porque aqui ele vai levantar até uma questão delicada. Olha o que ele diz. Que nós temos, o que é fundamental, o essencial, é que nós temos esse sacerdote que entrou no Santo dos Santos, que está sentado à destra de Deus, e diz, pois todo sumo sacerdote, verso 3 do capítulo 8, é constituído para oferecer assim dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, ele está falando de Jesus, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura. Vamos parar por aqui. Então ele está dizendo, Jesus, segundo a lei mosaica, ele não podia ser sacerdote. Porque o sacerdote ele tinha que ser da família de Arão e da tribo de Levi. E Jesus ele era descendente de Davi, da tribo de Judá. Então Jesus, por nascimento, ele não tinha direito sacerdotal. É interessante que em Hebreus vai levantar o quê? Que Jesus, ele era Melquisedeque, que aparece a Abraão lá em Gênesis, a quem ele traz, a quem Abraão oferece sacrifício e oferece, dá o dízimo. E no caso ali, Melquisedeque, que era rei de Salém, que era rei de paz, abençoou Abraão. E aqui Hebreus vai trabalhar justamente essa visão. Você pode ver isso no verso do 20 aqui, 20, no capítulo 5 também, que vai falar sobre a ordem de Melquisedeque, comparando Jesus a esse Melquisedeque, falando que Jesus é maior do que Abraão. Jesus é maior do que Arão, porque o próprio Abraão, que era antecessor de Arão, ofereceu sacrifício, trouxe oferendas a esse sacerdote, estabelecendo o quê? Que o sacerdócio de Cristo é maior do que o sacerdócio arônico. E aqui é interessante que o escritor de Hebreus, ele vai abrir justamente isso, que os sacerdotes segundo a lei, veja o que diz o verso 5, ministram em figura, em sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças, Deus diz a Moisés, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quando é ele também mediador de uma superior aliança instituída com bases em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, tivesse sido perfeita, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, ou seja, ela não precisaria ser substituída. Então veja, aqui está dizendo algo muito importante quando nós estudamos a Bíblia. O que a Bíblia é? A Bíblia é a revelação da palavra de Deus, é Deus se revelando, é Deus se manifestando. De Gênesis nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando do primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse. Mas o que Deus quer revelar ao homem? O que Deus quer revelar ao homem? O que Deus quer mostrar ao homem? É interessante que Paulo fala que o mistério que estiver oculto no passado nos foi revelado. E Hebreus vai trabalhar muito em cima disso. Quando você vai no capítulo 1 de Hebreus, veja que o livro de Hebreus é baseado nessa premissa. Todo o livro de Hebreus, toda a carta de Hebreus. Diz assim, havendo Deus, capítulo 1 de Hebreus, verso 1. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele está dizendo, olha, Deus, quando chega
a época da graça, o momento da graça, quando os anjos anunciam o nascimento de Jesus para os pastores lá no campo, no nascimento de Jesus, ele diz: eu vos trago boas novas, Deus escolheu fazer paz convosco. Vos tenho boas novas de paz, vos tenho boas novas de alegria. Eu vos tenho um novo evangelho. Hoje vos nasceu o Salvador. Certo? Então, a mensagem do evangelho é centrada na pessoa de Cristo. A mensagem do evangelho é centrada na obra de Cristo, no nascimento, na vida, morte, ressurreição, ascensão e promessa de vinda. Então, toda a Bíblia, o Novo Testamento todo, vai ser centrado na pessoa de Cristo. Só que muitos consideram que, olha, você tem que desconsiderar o velho, porque o velho fala muito pouco de Jesus. Isso mostra que há uma ignorância muito grande. Por quê? Quando Jesus falou do Evangelho, e quando ele citou as Escrituras e disse claramente: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, ele não estava falando naquele momento relativo ao Novo Testamento. Ele estava falando ao Velho Testamento. Ele não estava falando daquilo que seria escrito depois da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão. Daquilo que Paulo escreveria, daquilo que Pedro escreveria. Ele estava falando daquilo que foi escrito por Isaías, foi escrito por Ezequiel, foi escrito por Jeremias, foi escrito por Davi, foi escrito por Moisés. Então, nós devemos entender o quê? Que o foco da Bíblia é a pessoa de Cristo. Embora Jesus fosse o sujeito oculto no Velho Testamento, tudo que está escrito no Velho Testamento aponta para Jesus. Tudo que está prometido no Velho Testamento aponta para Jesus. Todos os mistérios escondidos no Velho Testamento apontam para Jesus. Daí se você vai pegar, Jesus está onde? Jesus é o animal sacrificado para poder colocar as vestes em Adão e Eva. Jesus é o profetizado em Gênesis 3,16, quando fala o quê? Que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E aí nós vamos o quê? Desenvolvendo a história. Daí você vai descobrindo o quê? Abel era símbolo de Jesus. Noé era símbolo de Jesus. Aquele que salva. A arca do dilúvio era um símbolo de Jesus. Quando Abraão vai oferecer Isaac no Monte Moriá, e ele está para matar o seu próprio filho, quem que aparece? Um cordeiro preso pelo chifre. O que era aquele cordeiro? Aquele cordeiro era a simbologia de Jesus. Quem era o terceiro homem que aparece para Abraão e fica conversando com Abraão, a quem Abraão intercede para pedir salvamento sobre a população de Sodoma e Gomorra? É Jesus. Quem é aquele que Jacó se encontra no Vale de Jaboque? É Jesus. Então você percebe que conforme você vai lendo o Velho Testamento aponta para Jesus. O Velho Testamento revela Jesus. O Velho Testamento é centralizado na pessoa, na obra de Cristo. E justamente o Novo Testamento vai tentar trabalhar de forma categórica o quê? Declarar algo que a sociedade muitas vezes nega. Declarar algo que algumas religiões, como por exemplo os Testemunhos de Jeová, negam, que Jesus é Deus. Deus, um com o Pai. Com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma santidade, que Deus é onipresente, que Jesus é Deus, e como Deus, Jesus é onipresente, é onipotente, onisciente. Ele abriu mão desses atributos, como diz em Filipenses, quando ele se esvaziou de si mesmo. Se fez servo e como servo se fez homem. Ele só se esvaziou dessa condição, desses atributos de Deus, quando ele se fez homem. Então nós vemos o quê? Que de Gênesis a Apocalipse, o centro da atenção é a pessoa de Jesus. Principalmente revelando Jesus como o quê? Como Deus, como Senhor, como soberano. Da mesma forma que Jesus aparece de forma, na forma de alegoria, de forma de exemplificar uma ideia, Jesus é a arca, Jesus é o maná, Jesus é a rocha que ia à frente do povo da qual saía a água. A figura da rocha que para produzir água, a água que matava a sede, a água que dava vida no meio do deserto, a água que purificava o povo, a rocha tinha que ser ferida. Da segunda vez, quando aparece a figura da rocha, Deus fala para Moisés: você não precisa mais ferir a rocha, porque a rocha só será ferida uma vez. Você falará a rocha e ela produzirá água para você. Ou seja, a rocha ela não seria ferida duas vezes.
A rocha é Cristo. Pedro vai falar isso lá na sua primeira carta, no capítulo 2. Então você começa a ver no Velho Testamento que o Velho Testamento está impregnado da pessoa de Cristo. Impregnado da revelação de Cristo. Jesus no tabernáculo. Quem Jesus é no tabernáculo? Jesus no tabernáculo é a Arca da Aliança. Jesus é o propiciatório. Jesus é o candelabro. Jesus é a mesa do pão da proposição. Jesus é a mesa de sacrifício. Jesus é o incensário. Tudo volta-se para Jesus. Tudo é Jesus. Tudo revela-se na pessoa de Cristo, na obra de Cristo. Então nós temos que entender que existe uma visão micro. Qual é a visão micro? Sábado é um dia. Sábado é um dia da semana. Peraí, mas será que sábado simboliza só isso? Daí nós vamos ver o quê? Que Deus, quando chegou no último dia, ele descansou. Descansou do quê? Se Deus é um Deus que não se cansa, porque ele não tem corpo físico, ele não está sujeito às intempéries da vida. Deus é onipotente, ele não tem como se cansar. Por que ele descansou? Ele descansou da obra que ele fizera como Criador e deixou a sua criação sujeita ao pecado, inclusive. Sujeita. O diabo, o homem sujeitou a criação de Deus ao pecado porque se submeteu ao diabo. Mas Deus deixou a sua criação sujeita ao homem. E o que acontece então? Deus, ele trabalha com o homem no paraíso, o homem peca, o homem se sujeita a Satanás, e a partir daí, desde aquele momento, Deus começa o quê? Um plano de salvação e de resgate da sua criatura. E quem é esse plano? É Jesus. É nesse lugar, nessa obra, nesta salvação que Deus descansa. Então ele descansa em Cristo. Aí você fala, mas é isso mesmo, pastor? Veja o que o texto em Hebreus 4 diz. De forma clara, o que o texto... Ele está falando o quê? O povo de Israel saiu do Egito. Sim, o povo de Israel saiu do Egito. Ele está falando aqui do descanso da terra de Canaã? Não. Por quê? O povo na terra de Canaã descansou. Houve algum dia de descanso na terra de Canaã? Leia o livro de Josué, de Juízes, de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Samuel. Você vai ali ver o quê? Constantemente guerras, conflitos, insurreições, revoluções, revoltas, guerra civil. Então o povo de Israel, desde que entrou na terra de Canaã, eles nunca viram descanso. Então, tanto que fala que Josué lhes ofereceu um descanso, mas Josué não pôde introduzi-los no descanso. Porque existe o descanso eterno. Sim, existe o descanso eterno, que vamos descansar o quê? Deste corpo, descansar das enfermidades, descansar das dívidas, descansar das dores, das angústias, das lágrimas, das aflições. Há esse descanso eterno, certo? Não estou em momento nenhum dizendo que não há. Há o sábado como descanso eterno. Há o sábado como um dia? Há um sábado como um dia. E durante todo o Velho Testamento era tido como uma prática extremamente religiosa. É interessante que Jesus mesmo, em certo dia, os seus discípulos estavam com fome. E Jesus faz o quê? Fala para que eles escolham espigas de trigo, creio, que era a plantação mais comum. Eles pegam espigas de trigo e vão preparar a farinha, vão preparar cozido com aquele trigo. E Jesus, daí os fariseus chegam e criticam Jesus, falam, mestre, mas os teus discípulos estão comendo isso. E Jesus diz o quê? Eu sou o Senhor do sábado. Eles dizem, olha, hoje é sábado, você não pode colher. Você fala, olha, vocês têm que entender que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E eu sou o Senhor do sábado. Se o sábado atende aos interesses de alguém, atende aos meus interesses. E é interessante justamente o quê? Que quando ele chega aqui, ele vai falar do sábado, no descanso, do sabá, como o descanso eterno. Sim, certamente, não há dúvida disso. Mas preste atenção que é algo que nós nunca podemos esquecer. Olha o que diz aqui de forma categórica. Você pode acompanhar na tua Bíblia. Nós, porém, que cremos, verso 3 do capítulo 4 de Hebreus. Nós, porém, que cremos, é ato contínuo. Não é nós que creremos, ou nós que cremos no passado, mas cremos num pretérito, numa manifestação contínua. Eu creio e eu continuo crendo. É um ato contínuo. Ele diz, nós que cremos, entramos no descanso. Espera aí, você creu em Jesus? Você creu em Cristo? O que nos separava de Deus? Não era o pecado?
O que foi eliminado pela cruz de Cristo não foi o pecado? O poder do pecado sobre nossas vidas? Não foi a culpa do pecado sobre nós? Então está falando o quê? Que no dia em que você creu em Cristo, no dia que você o recebeu como Senhor, o que você passou a fazer? Olha o que diz o texto, nós que cremos entramos no descanso. É um ato contínuo, é lógico. Meus irmãos, aqui não é o nosso lar. Aqui não é o final da nossa jornada. O melhor de Deus para nós não está nessa terra, está na eternidade. Quando Ele enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Mas eu já estou vivendo a eternidade agora. Porque o homem sem Deus tem medo da morte. O homem sem Deus tem medo do vírus. O homem sem Deus tem medo de tudo. Mas o homem que crê em Cristo, ele descansa na certeza que ainda que ele morra, viverá. Não é o que Jesus nos ensinou? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que morre, não morrerá eternamente. Ou seja, nós descansamos na promessa da ressurreição. Ele está falando, olha, eu estou descansado. Estou descansado do quê? Do perdão dos meus pecados. Meus pecados foram perdoados por Cristo. Amém? Essa é a visão. Você crê nisso? Então, Deus perdoa os teus pecados, eu estou descansando. Ah, mas você não merece, você tem uma ficha corrida, o teu currículo, a tua ficha, digamos assim, o teu registro criminal é grande, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Mas você tem culpa, e se o diabo vier me acusar? O sangue de Jesus me purifica, o sangue de Jesus me defende, o sangue de Jesus me cobre, o sangue de Jesus me livra de toda acusação. Então eu descanso nisso, eu já estou descansando nisso. Eu não preciso chegar no céu para ter isso, eu já estou recebendo aqui. Eu não preciso crer que Deus vai me livrar do mal, porque eu não preciso esperar chegar no céu para saber isso, porque Deus já me dá essa promessa aqui. Eu não preciso chegar no céu para acreditar que eu vou ter todas as benesses de Deus, porque quantas bênçãos Deus tem me dado já nessa vida. Quantas bênçãos Deus tem te dado para a sua vida? Por isso então ele fala o quê? Isso aqui é um ato contínuo. Você crê em Cristo? A partir do momento que você creu em Cristo, você já entrou no descanso. Ele não diz você entrará no descanso. Nós entraremos no descanso eterno em algum momento no nosso futuro, se permanecermos firmes na fé. Sim, é certo. Mas nós já descansamos em Deus. Ah, mas diante da morte, eu descanso em Deus. Diante das aflições, eu descanso em Deus. Diante das provações, eu descanso em Deus. Por quê? Porque Cristo morreu por mim. Porque Deus me amou em Cristo. Porque sendo eu pecador, Deus morreu. Deus permitiu que seu filho morresse por mim. Essa segurança é um ato contínuo. Ele fala, olha, já está acontecendo. O pastor João Rosa às vezes usa, se eu não me engano, a frase que ele usa é, nós já vivemos no céu, é o céu, mas ainda não. Eu acho que é mais ou menos essa expressão que ele usa. Talvez você se lembre dessa expressão que o pastor João Rosa usa. Nós estamos naquela condição. Eu já estou no céu. Eu já estou na presença de Deus. Eu já estou com Deus. Eu já estou debaixo da graça. Eu já estou descansando na obra de Cristo. É o céu? Ainda não. Mas isso não me impede de desfrutar de coisas dos céus. O que terei no céu? A presença de Deus eu já tenho. O que eu terei no céu? A companhia de Deus eu já tenho. O que eu vou ter no céu? A proteção de Deus eu já tenho. Ah, mas no céu eu não vou ter o diabo. Não, o diabo ainda tem ele aqui no mundo, tem que confrontar o diabo. Ainda. Mas a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor se acampam ao derredor para que o diabo não me toque, para que o diabo não chegue à minha vida. Para que o maligno não me toque. Não é isso que a palavra de Deus ensina? Então veja, há coisas que nós só teremos nos céus, mas há coisas dos céus que nós já estamos desfrutando agora. Nós não temos a plenitude, mas já temos coisas dos céus nessa terra. E é onde ele vai falando que esse lugar que Deus entra não é somente relativo a um sábado, dia, assim como não está falando relativo somente à eternidade. Está falando de uma condição presente. Tanto é que ele diz aqui, olha, olha só, nós porém que entramos, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem. O céu está pronto desde quando? As moradas de Deus estão prontas desde quando? Certo? Desde sempre. Está dizendo aqui que as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar.
não entrarão no meu descanso, visto porque lhe resta entrar alguns nele, resta algumas pessoas entrarem no descanso. Todos que Deus tem chamado já entraram no descanso? Não. Todos que Deus chamar para o descanso vão entrar no descanso? Não. Mas muitos dos que estão no mundo serão chamados para o descanso de Deus ainda não entraram. Por isso a igreja está na terra. Por isso que não ocorreu o arrebatamento ainda. Então esse lugar de descanso é a pessoa de Cristo, é a graça, é a obra da graça. Porque quando você pega o livro de Hebreus, você vai perceber justamente isso, que o escritor de Hebreus ele vai transportar o quê? Olha, Jesus não é anjo, Jesus é Deus. Capítulo 1 ele fala sobre isso. Jesus, ele é o sumo sacerdote, mas ele é o sumo sacerdote segundo a vontade de Deus. Não meramente o sumo sacerdote humano, porque no capítulo 2 ele fala que o sumo sacerdote humano, ele não era perfeito. Jesus, por sua vez, era. Daí ele começa a falar o quê? Sobre o descanso. Logo em seguida ele vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o ministério de Melquisedeque como sumo sacerdote. Jesus é Melquisedeque. Mas daí você vai indo pelo capítulo de capítulo 8, capítulo 9. Ele vai falar sobre a lei mosaica, ele vai falar sobre os rituais. Ele vai falar sobre o sacrifício, sobre a imperfeição do sacrifício, sobre a imperfeição das condições, das limitações da lei. E daí ele vai entrar no conceito de fé. O próprio conceito da fé, que dizendo que as pessoas tinham fé, mas a fé que eles tinham era imperfeita. Eles não haviam sido aperfeiçoados ainda, porque a verdadeira razão de sua fé, que é Cristo, ainda não havia sido revelada. Vá comigo no capítulo 11 de Hebreus. Veja que interessante o que diz. Capítulo 11 de Hebreus. Veja o que diz o verso 30. Ele vai falar sobre a galeria da fé. Sem fé, ele fala sobre a questão, o verso 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. E depois ele vai discorrendo sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó e sobre tantos outros. E chega aqui no final do capítulo 10, ele diz assim, verso 35, verso 40. Verso 39, verso 40. Ora, todos estes, dessa galeria da fé, obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Ou seja, todos eles tinham descanso em Deus. Aí que entra a questão. No Velho Testamento, as pessoas também descansavam em Deus? Assim como nós descansamos em Deus? Por que nós descansamos em Deus hoje? Porque confiamos na sua palavra. Você já viu Jesus? Eu nunca vi Jesus. Mas nós cremos que ele é real. Paulo viu Jesus. Eu não tive esse privilégio. Não creio que você teve esse privilégio também. Jesus nunca apareceu para você, certo? Mas Jesus já tocou o teu coração. Jesus já falou ao teu coração. Jesus já se manifestou na sua vida. Então nós cremos por fé. Então nós temos o quê? Que solidifica a nossa fé, a nossa confiança em Deus. A confiança de que ainda não estamos na plenitude, mas nós já estamos em Cristo. Ainda não chegamos naquilo que devemos ser, mas a obra de Deus já está sendo realizada em nós. Certo? No Velho Testamento era diferente. Moisés, ele viveu crendo em quê? Na manifestação e na palavra de Deus. Josué, na manifestação e na promessa de Deus. Abraão, Isaac, Jacó, José e tantos outros. Qualquer um do Velho Testamento que entra nessa galeria, eles estavam na mesma condição, ou seja, descansavam nas promessas de Deus. Descansavam nos compromissos que Deus tinha com eles. E ele diz assim, ora, todos estes não obtiveram bom testemunho por sua que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Abraão, Deus fala para ele, olha essa terra, tá vendo? Olha, essa terra aqui eu vou dar para os teus descendentes. Ah, que beleza! Então já posso tomar posse? Não, fala, não, Abraão, veja lá no capítulo 15 de Gênesis. Daí Deus fala para Abraão, não, Abraão, o teu povo, vai vir os teus descendentes, você vai morrer, os teus descendentes vão ser levados para o Egito, lá para uma terra estranha, nessa terra eles vão ficar por 400 anos, mas depois de 400 anos eu vou libertá-los e vou trazê-los a esta terra. Então Deus fala para Abraão, Abraão, essa terra é sua, mas Abraão não usa da terra, ele vive naquela terra, mas ele não toma posse da terra. Deus diz, a terra é tua, o compromisso meu contigo, com a tua descendência está valendo, mas isso só vai acontecer daqui mais de 400 anos. Porque esse povo, essa tua descendência ainda crescerá, se tornará uma nação e ficarão 400 anos
preso nessa terra estranha, e depois os trarei para este lugar. Então ele diz, olha, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, nós somos a concretização. Lembra-se de Simeão e Ana? Simeão e Ana eram dois homens em dois momentos. Era uma senhora e um senhor já de avançada idade. E eles estavam no aguardo de que Jesus viesse. Quando Simeão vê Jesus, a criança, quando os pais vão trazer a criança para ser apresentada no santuário, aquele homem se levanta e diz, meus olhos já podem fechar, eu já posso morrer, porque eu vi a salvação do povo de Israel. A mesma coisa acontece com Ana. É aquela que contempla Jesus e louva a Deus, por quê? Porque havia visto o Salvador. Percebem esta questão? Esses homens viviam na expectativa. Isaías esperou o Redentor? Sim. Jeremias esperou o Salvador? Sim. Daniel? E por aí vai. Todos criam na promessa, mas nenhum deles viu a promessa se concretizar. Quando João Batista, que também esperava na promessa, viu Jesus à beira do Jordão e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi o privilegiado dos profetas que encerra, digamos assim, o ministério profético do Velho Testamento, sendo que todos profetizaram a respeito de Cristo. João Batista profetizou e viu o surgimento do Cristo. Percebem a diferença? Então essa é a dimensão da fé. Então nós devemos entender isso, que as coisas não... Existe o micro. O que é o micro? O sábado é um dia. O sábado é um dia. Mas o sábado é um tipo de Cristo. É uma figura, é uma imagem, é um modelo de Cristo. É uma parábola, uma figura de linguagem de Cristo. De que Cristo é o nosso sábado. Cristo é o nosso descanso, assim como a Páscoa. Paulo diz assim, Cristo é o nosso cordeiro pascal. O nosso cordeiro pascal não é um cordeiro com lã de ovelha, criado lá num pasto, num aprisco que nós matamos. Não, Cristo é o nosso cordeiro pascal. Mas Jesus é um cordeiro? Sim, aos olhos de Deus, Jesus ele fez o mesmo papel do cordeiro de sacrifício, percebe? Então nós devemos entender essa visão micro. Micro o quê? O que era o sacrifício no Velho Testamento? Era um sacerdote que oferecia um sacrifício. O que era numa visão macro, ampla, dentro da visão de Deus? O que era o sacerdote no Velho Testamento? Era uma figura de quem Cristo seria, de que Cristo faria, da obra que Jesus realizaria. Percebe a dimensão disso? Então nós temos que ampliar a nossa visão, de que tudo aponta para Jesus, tudo se revela em Jesus, tudo se concretiza em Jesus. E não há como fugirmos dessa dimensão. E quando nós começamos a nos focar somente no micro e nos esquecemos do macro, do grande projeto de Deus, que é a revelação de Cristo, nós criamos heresias. Nós começamos a criar heresias que são sugestionáveis dentro da visão dos homens. Isso não é uma coisa nova. Por exemplo, se nós nos determos meramente que isso daqui diz respeito a uma eternidade, é um engano. Meu irmão, Deus está cuidando de você hoje. Você não vai ter o melhor de Deus somente na eternidade. É lógico, as promessas, viver eternamente. Nós vamos descansar da morte na eternidade. Da morte não no sentido de... Nós vamos descansar do poder da morte, porque no céu não haverá morte. Nós vamos descansar da dor da morte, porque no céu não haverá choro. Nós vamos descansar da dor das enfermidades, porque não haverá enfermidade. Por aí vai. Mas enquanto aqui, nós já estamos no céu. Nós estamos com um pé na eternidade, estamos com um pé nessa realidade. Mas a motivação real nossa nessa vida é conciliarmos o nosso coração. A eternidade já está sendo revelada na nossa vida. Nós já estamos diante dela, nós já estamos desfrutando da eternidade e da obra de Deus, porque Ele já começou em nós a boa obra. A obra de Deus não começará em nós depois do arrebatamento. A obra de Deus não começará em nós, e a mesma forma a revelação dos céus, a revelação das virtudes de Deus, a revelação da glória de Deus, não se dará somente depois do arrebatamento, mas como diz aquele hino antigo, conta as bênçãos e vê quantas você já tem tido, e você vai ficar surpreso o que Deus já tem feito na tua vida.
Deus já tem feito muitas coisas. Embora eu não estou no céu, eu já tenho desfrutado muito do melhor de Deus para a minha vida. E sei que você pode dar esse testemunho também. Então, espero que tenha ficado claro que nós temos as visões micro. Então, o sábado é um dia? Sim. O sábado digamos, é um lugar? Sim. É um lugar onde Deus entra, é um lugar de descanso. Aqui em Hebreus está falando de lugar. O sábado é eternidade, diz respeito ao descanso eterno? Sim, também. Mas nós não podemos esquecer que sábado também se faz referência à pessoa de Jesus. Porque Jesus é o nosso sábado. Ele é o Senhor do nosso sábado. Ele é a razão do nosso sábado. Se há descanso na nossa vida, é porque estamos em Cristo. Há descanso do pecado, há descanso do mal, há descanso das circunstâncias da vida, daquilo que é corriqueiro, daquilo que é secular, daquilo que digamos assim, a nossa rotina de vida, a qual todos nós estamos submissos. O que era o sábado? O sábado era sair da rotina. O sábado para nós, Cristo para nós é justamente isso, sai da rotina da vida humana. Qual é a rotina da vida humana? Viver longe de Deus, viver fora de Deus, viver de acordo com as regras do mundo, viver para morrer, viver para buscar a glória para morrer no esquecimento. Viver em Cristo é viver todos os dias, desfrutando da glória dos céus, mesmo nessa terra. E às vezes até o brilho da glória de Deus é tanto em nós que nos faz até brilhar neste mundo, no sentido de realizações, de sucessos, de conquistas. As conquistas do mundo ficam, mas as conquistas que fazemos em Cristo permanecem para sempre. Tá bom? Alguma pergunta? Não? Um outro assunto que foi levantado, isso daqui é bem entre especulação e entre uma análise. Então vamos trabalhar em cima dos dois, tá? Foi me perguntado o seguinte: pastor, no dia do julgamento, do nosso julgamento como cristãos, vamos primeiro analisar isso. Na eternidade, segundo a Bíblia, quantos julgamentos haverá? Então nós devemos entender que haverá 2 tribunais distintos na Bíblia. Como assim? O primeiro julgamento, ele ocorre dentro de uma narrativa, dentro de uma visão paulina. Quando você chega em 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo ele faz uma observação interessante. Ele está falando da igreja, tá? Ele está falando da igreja. Onde ele fala o seguinte, no capítulo 5 de 2 Coríntios. Temos, porém, vamos começar do verso 6. Temos, portanto, bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para ser agradáveis a Deus, para lhe ser agradável. Por quê? Verso 10. Porque importa que todos nós, eu e você, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Aqui ele está falando para a igreja, tá? Aqui ele está falando para a igreja, que convém que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que nós venhamos o quê? A receber, cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito no seu corpo. Então Paulo está dizendo que haverá um tribunal de Cristo. Como tribunal? Porque há 2 julgamentos. Nós vemos que há esse tribunal de Cristo, e se você for comigo agora em Apocalipse, no capítulo de número 20, nós encontramos, esse é o tribunal de Cristo, está bem? Quando nós chegamos no capítulo 20, diz assim, verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui está falando sobre a segunda morte, o juízo do grande trono branco. Então vemos que Paulo fala sobre o tribunal de Cristo. E aqui Paulo fala sobre
o juízo aqui João fala sobre o juízo do grande trono branco. São dois momentos distintos. Há dois tribunais, o tribunal de Cristo, certo? E o tribunal do juízo do grande trono branco. Então, mas há uma incongruência quando analisamos a Bíblia. Porque se você for em João, Evangelho de João, capítulo de número 3, há uma declaração muito forte em João que contradiz Paulo. Como assim contradiz Paulo? Olha o que diz lá, capítulo 3 de João. Verso 16, todos conhecem esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o que diz o texto. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que os homens, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras dos homens eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem reveladas, arguidas ou corrigidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porquanto feitas em Deus. Então veja, há dois julgamentos na Bíblia. E Paulo fala que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E aqui ele diz no verso 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que diz o verso 16? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê, verso 18 agora, quem nele crê não é julgado. Espera aí, o que Paulo não diz que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo? E aqui não está dizendo que se você crê em Cristo, você não vai ser julgado? Como que fica essa situação? O conceito simples é o seguinte, há dois momentos de julgamento, porque haverá dois tribunais distintos. Um é um tribunal voltado para a igreja, ao qual todos nós, eu e você, compareceremos. Para que serve esse tribunal? Para que serve esse julgamento? Não é um julgamento para perdição. Tá? Aqui no caso, se você crê em Cristo, você não é julgado mais para juízo, mas para condenação, porque o sangue de Jesus te purificou de todo pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele já te salvou, ele já te libertou, ele já te resgatou. Tá certo? Então entenda isso. Se você crê em Cristo, não entra mais em juízo, mas passou da morte para a vida. Beleza? Então essa é a visão que você tem que ter. Mas nós devemos entender o seguinte, que todos nós vamos comparecer diante de Deus. Paulo em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, ele vai abordar isso novamente. Agora na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, ele vai falar o seguinte, começando do verso 10. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre este. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o julgamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornar a obra de cada um, pois o dia o quê? Do julgamento de Cristo, do tribunal de Cristo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, ou seja, pela purificação, pela aprovação, pelo teste da qualidade daquilo que foi feito. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, Paulo está dizendo que haverá um julgamento. Qual a conclusão que nós podemos fazer uma análise disso? Que o julgamento de Cristo não é um julgamento que vai definir perdição ou salvação, mas definirá o quê? O galardão de cada um. Cada um vai receber segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do seu corpo. Certo? Então esse é o tribunal de Cristo. Já quando nós chegamos no juízo do grande trono branco, nós vemos ali que é um julgamento de toda a humanidade, todos aqueles que não foram arrebatados. Por quê?
Quando se dará o tribunal de Cristo? Vai comigo em Apocalipse capítulo 12. Perdão, capítulo 11 de Apocalipse. O capítulo 11, do verso de número 15 até o final do capítulo, até o capítulo 12, verso 12, fala sobre o arrebatamento da igreja. E olha o que diz, que interessante, ao soar da última trombeta, porque Jesus voltará o quê? Ao soar da última trombeta. O arrebatamento se dará ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados. Olha que interessante quando chega no verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, ou seja, a sétima trombeta, a última trombeta, e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontravam sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és que eras, porque a partir de agora assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar galardão aos seus servos. Percebe que no arrebatamento, após o arrebatamento, o que acontecerá? O tribunal de Cristo. Nesse período do arrebatamento até o retorno de Jesus definitivamente na terra, haverá o julgamento da igreja. Não para salvação e perdição, porque quem for arrebatado já está salvo. Quem não ficou no arrebatamento já está salvo. Já está na glória com Deus. E ele vai dar o quê? O galardão. Agora, aqueles que não ressuscitarem na ressurreição do arrebatamento, eles vão ser necessariamente, eles vão ressuscitar obrigatoriamente onde? Na ressurreição do grande trono branco. E aí eles vão ser julgados de acordo com as suas obras, com os seus pecados, aí é outra história. Então eles podem ser condenados ou podem ser inocentados. Isso é história, esse é assunto para outro dia. Mas a pergunta em questão é, então deu para entender essa questão de dois julgamentos, há um julgamento para a humanidade, há um julgamento para a igreja. O julgamento para a humanidade pode decidir se o homem está salvo ou se vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. O julgamento da igreja define o quê? Se a pessoa tem méritos a receber, galardão a receber nos céus. Beleza? Deu para entender esse conceito? A pergunta é, no tribunal de Cristo, todas as obras que fizemos de errado, todos os pecados que fizemos como cristãos, vão ser mostrados no céu? Vão vir à tona? Vão ser apresentadas diante de Deus nos céus? Qual que é a tua interpretação disso? Será que Deus, no dia do juízo, ele vai pegar um filminho da minha vida, da tua vida, e vai mostrar todos os teus pecados, todos os teus delitos, todas as tuas mazelas, para conhecimento do céu, né? Vai haver uma sessão no céu, uma sessão da tarde no céu, onde vai ser revelado todo ato pornográfico, todo ato impuro, todo ato ilícito, todo ato violento, toda palavra maldita, porque a Bíblia fala que de cada palavra vã os homens vão ter que prestar conta diante de Deus. Percebe aí a questão? Então a grande indagação é, peraí pastor, mas quando chegar no céu, será que a minha ficha corrida vai ser colocada diante de Deus, vai ser apresentada nos céus? Nós devemos entender o quê? Que galardão, Tiago ele cita até o ato de não fazer o bem como sendo um ato de pecado. Na carta Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz está cometendo pecado. Nós devemos entender que aquilo, é interessante que em Hebreus capítulo 12 fala o seguinte, que nós devemos nos desembaraçar do pecado e do peso. Tem muito, o pecado nos separa de Deus. O pecado nos deixa indignos diante de Deus. Mas é interessante que quando você chega em 1 João, por exemplo, diz, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai que é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Se você foi salvo em Cristo, se o teu pecado foi perdoado, Deus vai trazer à tona o teu pecado? Pare para pensar comigo. Eu gosto muito de um texto que está em Miqueias, que ele é parafraseado muitas vezes da seguinte maneira. Se você pega a tua Bíblia, Miqueias, um pouquinho depois de Jonas, né, Obadias, Jonas, Miqueias, um pouquinho antes de Naum, de Malaquias, quando você chega no capítulo de número 7, eu gosto muito dessa expressão. E você vai do verso 18 ao verso 19, diz assim: Quem, ó Deus,
capítulo 7 de Miqueias, versos 18 a 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão, do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu gosto muito dessa expressão, que o perdão de Deus, irmãos, não é que nem muitas vezes o nosso perdão. O nosso perdão é assim, entenda, não confunda perdão com amnésia, tá? Deus perdoa, Deus não sofre de amnésia. Tudo que fazemos de errado, Deus sabe. Deus sabe. O dia que nós confessamos o nosso pecado, o que João diz? Se confessarmos os nossos pecados, vamos lá comigo em 1 João capítulo 1, um pouquinho antes de Apocalipse. Olha o que diz. Verso número 8 de 1 João capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora presta atenção no verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá certo? Então, qual a conclusão que eu posso chegar diante disso? Quando Deus julgar a humanidade, Deus vai revelar os pecados dos homens. Mas se você é cristão, se você pecou e você pediu perdão, o que aconteceu com o teu pecado? Teu pecado foi apagado. Deus tirou. Deus não sofre de amnésia. Deus se lembra do teu pecado. Deus sabe exatamente tudo que você fez de errado. Mas aquilo não tem mais peso e não tem mais relevância diante de Deus. Porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E quando Deus nos perdoa, é como se Ele lançasse onde? Na profundeza do mar. É parafraseado às vezes que Deus lança o teu pecado no mar do esquecimento. Deus não sofre de amnésia, mas quando o sangue é pago, é que nem eu vejo, por exemplo, eu chego aqui em casa e eu tenho uma conta de luz, uma conta da CPFL, então eu tenho uma conta para pagar, daí eu vou lá e falo, poxa vida, essa conta vai vencer dia 27, agora desse mês, então eu sei que essa conta não foi o quê? Paga. Mas se eu olho na conta e digo, essa conta aqui foi, olha, essa conta é do dia 27 de abril de 2016. O que eu faço com essa conta? Qual o poder desta conta? Qual o valor desta conta? É uma lembrança do que eu paguei. Mas ela não tem mais valor. Por quê? Porque se eu estou com energia elétrica hoje, é porque esta conta já foi o quê? Já foi paga. Percebe a aplicação? Então quando você, meu irmão, você confessa o teu pecado é perdoado. E o céu não vai ser um lugar de Deus ficar lembrando os teus pecados e expondo a miséria do pecado e trazendo a desgraça do pecado, porque o pecado é ofensivo para Deus. A partir do momento que você confessou o teu pecado foi perdoado. Se o teu pecado foi perdoado, é irrelevante o que ele foi, porque ele já foi esquecido por Deus. E ele não vai trazer mais o quê? Isto a juízo. Tá certo? Ele não vai julgar mais esse pecado, porque o sangue de Jesus já te purificou. Então no céu não vai ser um lugar de exposição de pecado. Mas o céu vai ser um lugar onde o quê? As pessoas vão receber de acordo com aquilo que tiverem feito para a glória de Deus. Ou receberão menos por aquilo que deixaram de fazer no sentido de ministério, de trabalho, de envolvimento, de talento que não deram, que não usaram, que não produziram. Então, nesse sentido, é o que Paulo fala, olha, se há Cristo como alicerce, o que está debaixo de Cristo foi lançado no mar de esquecimento. Então, o céu não vai ser uma sessão de mazelas, o céu não vai haver uma sessão de filmes, onde a minha vida, a tua vida vai ser exposta em todas as desgraças, todos os pecados, em tudo aquilo que fizemos que ofendeu a Deus. O céu vai ser um lugar onde Deus vai trazer à tona, sim, tudo o que fizemos de bom, no sentido da sua obra, do seu ministério, daquilo que nos foi confiado a fazer em prol do reino dos céus.
E ele também terá o quê? Os deméritos de tudo aquilo que nós não fizemos em relação ao reino dos céus. Mas em relação aos pecados confessados, que foram confessados e foram perdoados, você não tem que se preocupar com isso, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus não vai trazer isso em exposição. Agora, para aqueles que estão no juízo do grande trono branco, lá diz, eles vão ser julgados se abrir o livro da vida, e se abriram outros livros. De forma geral, aqueles que estudam a Bíblia consideram o quê? Que esse abriram-se outros livros são o testemunho, a vida, que seriam como se fosse hoje o quê? Vai ter um vídeo gravado de todas as atitudes, desde o momento que a pessoa foi concebida até o momento da sua morte, até o encerramento da sua jornada. E tudo vai ser o quê? Pesado por Deus. Por quê? Porque como não há o sangue de Jesus, que é o pagamento pelo pecado, quem vai ser responsabilizado pelo pecado? O próprio homem que o cometeu. Por que eu não sou responsabilizado pelo pecado que eu pedi perdão? Porque Jesus se responsabiliza por essa dívida. Percebe? Então Deus não tem que trazer à tona no tribunal de Cristo os meus pecados que ofendem a santidade de Deus. Porque se eu estou lá, é porque o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Mas se eu chegar no juízo do grande trono branco, que Deus queira que nenhum de nós cheguemos lá, mas que sejamos somente participantes do tribunal de Cristo, neste dia do juízo do grande trono branco, aí o homem vai ser exposto diante de todos os seus pecados, porque ele vai ser culpado, vai ser imputado a ele, ele vai ser responsabilizado por cada ato, porque não haverá ali naquele momento alguém que o substitua para perdão dos pecados. Foi essa pergunta que nos foi colocada. Eu creio que respondemos. Alguma pergunta? Então nós queremos hoje encerrarmos por aqui, agradecendo a tua participação. Esteja sempre atento à programação da igreja. Nós estaremos pelo